boa noite. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do Produto Interno Bruto, PIB, para a educação. Atualmente, o país destina apenas 5,1% do PIB para o setor. Agora, a proposta segue para a votação no Senado e, caso seja aprovada, dará impulso para o cumprimento de outras metas, como universalizar o acesso à pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e criar planos de carreira para professores da rede pública. Apesar dos avanços na educação, com a consolidação de indicadores como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e melhorias de gestão, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios para ter um ensino de qualidade em todo o país. Para discutir esses temas e esses desafios da educação básica, o Brasilianas.org recebe hoje, em seu estúdio de São Paulo, a diretora executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. E em Brasília, o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, César Calegari. Contamos também com a participação do jornalista Marcelo Zanini, com as perguntas dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender como que o Plano Nacional de Educação poderá melhorar a educação básica e ainda o que falta para que se atinja aí o ensino universal de qualidade. Eu começo com a Priscila. Priscila, explica primeiro para os nossos telespectadores o que é o movimento Todos pela Educação e que tipo de trabalho que vocês fazem. Boa noite, Luiz, todos os telespectadores, o secretário César em Brasília. O Todos pela Educação é um movimento da sociedade civil que trabalha em conjunto com o governo. A gente acredita que as mudanças só vão ser feitas, realizadas de verdade, de forma estruturante, se a sociedade civil se engajar e também se articular com os governos, né? A gente tem o governo federal, que é responsável pela educação, tem os governos estaduais, os governos municipais, tem o legislativo, né? Você acabou de falar do Plano Nacional de Educação, que agora teve a votação na Câmara e está indo para o Senado, com o sistema de justiça, que é pouco lembrado, né? Mas promotores, juízes, defensores públicos, são todos responsáveis por uma educação de melhor qualidade no Brasil. Então, o Todos pela Educação faz esse trabalho de articulação. A gente tem 5 metas, que são metas que organizam a nossa atuação e que tornam mais clara um enunciado que é genérico, que todo mundo repete, mas que é educação de qualidade para todos. O que significa educação de qualidade para todos? Então, essas 5 metas, elas traduzem isso em metas monitoráveis, quantificáveis e que a gente pode sistematicamente dar um feedback para a população brasileira e dizer, olha, todo mundo na escola, né? Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Como que a gente está? Quais são os desafios? Onde está pior? Onde está melhor? Toda criança plenamente alfabetizada até 8 anos de idade. Todo aluno com aprendizado adequado à sua série. Todo jovem com ensino médio concluído até no máximo 19 anos de idade. E investimento em educação ampliado e bem gerido. Então, são as 5 metas do movimento. E qual a sua expectativa em relação ao Plano Nacional de Educação? Olha, o plano ele foi extensamente debatido na sociedade, pelas conferências todas que aconteceram no Brasil todo, extensamente debatido também na Câmara dos Deputados, né? Ele foi bastante alterado para melhor. Eu acho que ainda tem alguns ajustes que o Senado ainda pode promover. Agora, é um plano que, se o Brasil todo visualizar nesse plano aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa perseguir para realmente garantir que toda criança, toda e cada uma das crianças e jovens do Brasil tenha acesso à educação de qualidade, a gente muda de patamar, né? Ele coloca ali uma série de metas e estratégias que fazem com que ninguém possa dizer assim, olha, mas eu não sei direito o que pode ser feito. O Plano Nacional, ele coloca ali de forma muito clara o que nós da sociedade, em articulação com o governo, e o governo em articulação com a sociedade, devem fazer, promover nos próximos 10 anos. Bom, nós vamos falar com o secretário Calegari, mas caiu o sinal. Priscila, eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer para o Calegari também. É o seguinte, a educação básica, o nome já diz, é fundamental para, inclusive, todo o processo posterior. E hoje é de responsabilidade das prefeituras, sendo que você tem algumas prefeituras que já acordaram para a questão e outras que não acordaram. Você acha que hoje essa forma de articulação federativa e as formas de controle da União e dos estados sobre esse gasto das prefeituras é adequado ou tem que ainda criar novas ferramentas de acompanhamento? Tá.
A educação básica ela é responsabilidade das prefeituras e dos estados, né? A Constituição Federal coloca da seguinte forma: as prefeituras são responsáveis pela educação infantil, incluindo creche, e ensino fundamental, e o estado, né? Os estados, os 27, são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. Então, existe aí já de cara uma colaboração que precisa ser feita, porque o ensino fundamental ele é tanto responsabilidade de municípios quanto de estados. E a União precisa, né, está lá colocado que ela é a responsável pela articulação desse sistema, ela também é responsável por financiar aquilo que é necessário, né, aquele a mais que precisa para que os estados e municípios consigam cumprir as suas metas, os seus planos. Então, o que a gente tem hoje é um início, acho que a gente caminhou bastante de 88 para cá, mas a gente tem ainda muito para caminhar, né? Esse sistema, esse regime de colaboração, né, que é o que é chamado essa articulação entre União, Estados e municípios, em algumas áreas funciona muito bem, em outras áreas ainda não funciona, mas a gente tem caminhado para alguns caminhos interessantes. Por exemplo, algo que o MEC já tem promovido, que são articulações tripartites, né? Fóruns tripartites, você fazer negociações tripartites entre União, Estados e municípios. Mesmo modelo da saúde? Mais ou menos parecido com o modelo da saúde. Né? Acho que agora beber na fonte também do sistema do Ministério do Desenvolvimento Social, que também tem experiências interessantes de articulação dos três entes. Agora, a forma de acompanhar são indicadores. O IDEB é um desses indicadores. Hoje, os indicadores eles são adequados ou ainda tem que sofrer novos aprimoramentos para poder refletir de forma transparente a situação de cada município? A gente tem muitos dados, muitos indicadores no Brasil. Claro que a gente pode melhorar o IDEB, claro que a gente pode melhorar o Prova Brasil, principalmente em fazer o Prova Brasil chegar na escola, o resultado, né, o mesmo Enem, mas esses resultados chegarem na escola de uma forma que o gestor escolar, que o professor entenda aquele número. Porque o que acontece é o seguinte, mesmo o IDEB, uma escola tem o IDEB 4,5, tem 235 pontos em língua portuguesa, quinto ano. O que isso significa para o professor, entende? Então, seria o que a gente acha que a gente deve fazer no Brasil agora, já que a gente avançou muito nos instrumentos de avaliação. A gente tem Prova Brasil, SAEB, que é conjugado, a gente tem Enem, a gente tem aí no ensino superior também outros, a gente tem o censo escolar, né, que monitora ano a ano, né, toda a parte mais quantitativa, matrículas, etc., fluxo. Então, a gente tem uma quantidade enorme de informações ou de dados, precisa transformar esses dados em informações relevantes e traduzir essas informações numa linguagem mais pedagógica, que o professor, que o diretor possa dizer o seguinte: olha, então quer dizer que os alunos conseguiram avançar nessas competências, mas estão com dificuldade de avançar nessas outras. Então, eu vou fazer aqui um plano político-pedagógico para a minha escola para resolver essas dificuldades e acelerar ainda mais aquilo que está dando certo. Essa é a próxima etapa? Essa é a próxima etapa. Bom, o Marcelo tem uma questão que foi trazida aí por telespectadores através do nosso portal. Nassif, tem uma pergunta aqui da Franciele, que é de Caiapônia, em Goiás. Ela pergunta exatamente isso. Com a aprovação do PNE, quais são as medidas viáveis para a superação das desigualdades que se instalam na educação em várias regiões do Brasil? Eu até complementaria. Hoje, digamos o seguinte, é uma questão só de recursos. Quer dizer, do jeito que está montado o sistema, recursos significará aumento de eficácia. Em outros tempos, poderia significar desperdício, né? Hoje, como é que seria a utilização desse recurso? Certamente não será possível cumprir o Plano Nacional de Educação sem aumento de recursos. No entanto, apenas aumentando o recurso, a gente não consegue também cumprir o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional, ele é bastante complexo, ele exige muita coragem política, ele exige uma implementação de excelência e muita persistência. O plano é bem detalhado, então? Ele tem as estratégias todas que precisam ser agora implementadas. Então, o que acontece é que se a gente não tiver excelência na execução, na implementação dessas estratégias, eu posso ter um documento lindo, uma política muito bem desenhada, uma política muito bem intencionada, como assim, eu acredito que é a maioria. Agora, a implementação faz toda a diferença. Então, não dá para separar. Vamos chamar esse conjunto, né, de atributos de gestão. Não dá para a gente separar financiamento de gestão. Financiamento sem gestão não dá resultado, gestão sem financiamento também não dá resultado. Acho que a gente tem que pautar as conversas lá no Senado ainda mais
no tema da gestão, na implementação, né? Para onde que vão esses 10% do PIB, né? Para onde que vai cada uma dessas... Por exemplo, vamos pegar um ponto que está ocorrendo, visivelmente está ocorrendo em vários níveis de governo aí, que é a questão, o aumento de verbas levou um grupo de fornecedores aí para tentar bicar essas verbas. Você tem desde vendas de assinaturas aí, de revistas e tudo mais, até a questão dos cursos apostilados também. Que muitas vezes é o secretário de Finanças, ou o próprio prefeito que negocia, não é a secretária. Né? De que maneira estabelecer controles sociais sobre isso? Então, exatamente, é estabelecer um controle social. O primeiro passo para isso é ter um plano transparente que todo mundo saiba. E não adianta ter só o plano nacional. Depois tem que vir em cascata os planos estaduais e municipais, porque, como você bem disse, a educação básica é responsabilidade de estados e municípios. Então, uma vez que a população tem domínio do plano municipal, do seu município, do plano estadual do seu estado, ela tem muito mais condição de cobrar, de demandar o cumprimento daquele plano. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro são os tribunais de contas. Tá. Você sabe que os tribunais de contas, eles estão caminhando para aí. Eu acho que a gente tem aí uma vertente que vai ser uma tendência nos próximos anos, que é dos tribunais de contas e também do sistema de justiça, passar a colocar a qualidade da educação na sua agenda. Isso também vai ajudar muito. Agora, não tem jeito. O usuário final, que é o aluno, as famílias, precisa ficar muito mais atento e colocar a questão da aprendizagem na sua agenda também. O que a gente vê é que esse controle da aprendizagem ainda é um pouco frouxo no Brasil. Né? Os pais, os alunos, eles estão mais preocupados em ter o diploma, né, em passar de ano, do que realmente ter aprendido aquilo que ele tem direito de aprender. Tá. Bom, nós já estamos com o sinal estabelecido em Brasília. Boa noite, César. Calegari. Calegari, a gente tinha colocado aqui um dos desafios, é o seguinte, a partir do plano, como é que se pretende articular, ou supervisionar, ou trabalhar em conjunto a ação dos municípios? Os municípios hoje, em sua maioria, eles estão aparelhados para entender a lógica do plano e implementar os seus próprios planos? Tenho a impressão que sim. Nós temos aí agora uma nova safra de prefeitos e vereadores e quase todos eles foram eleitos com os compromissos, que hoje são compromissos de toda a sociedade, em termos de melhorias efetivas na educação. Uma parte muito significativa das responsabilidades educacionais são exatamente dos municípios. Creche pré-escola, município. Ensino fundamental, uma parte significativa é dos municípios, sobretudo os anos iniciais. E há um conjunto de outras providências que afetam, inclusive, outras dimensões educacionais, que também são dos municípios, já que muitos deles garantem transporte, alimentação, até mesmo para as escolas, que são escolas estaduais. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu tenho muita consciência que, além do Plano Nacional de Educação, que, como a Priscila estava notando, é um bom guia sobre o que fazer, como fazer, com quanto fazer e para quem fazer educação de qualidade no nosso país, nós temos aí para a base desse trabalho todo que começa ou recomeça agora na mão dos novos prefeitos e novos secretários de educação, uma estrutura legal que é excepcional hoje no Brasil. Nós temos um excelente sistema de financiamento da educação. O Fundeb, que abastece as contas da educação em todo o Brasil, chega automaticamente, é um fundo compartilhado que é de cada estado, com recursos destinados e que não faltam. Ele pode ser escasso em alguns lugares, mas chega todo mês, chega com regularidade, permite que políticas e programas educacionais sejam montados e implementados sem susto, sem incertezas. Isso é muito importante para políticas educacionais que são organizadas sempre políticas de longo prazo, que frequentemente sobrepujam em bastante os tempos de governo. Então, isso é uma coisa muito importante. Recentes medidas, Nassif, que foram tomadas agora pelo governo federal e em parceria também com os estados e municípios. Nós temos um grande plano para a inclusão de crianças que são as crianças mais pobres no Brasil, nas creches, através do Pró-Infância e do Brasil Carinhoso. Recursos de monta, eu tenho a impressão que um dos maiores programas de inclusão educacional do país, agora, para esses novos prefeitos, está aí, de bandeja, para poder usar. Construção de creches,
a viabilização com recursos a maior, muito mais recursos do custeio, que normalmente é um grande problema que os prefeitos reclamam e ficam um pouco preocupados. Então, as verbas de custeio para alimentação escolar, o próprio per capita do Fundeb para creche e para escola, tudo isso ha aumentado muito, além de um programa consistente de construção de novas unidades. Então, eu queria apenas completar que se um prefeito municipal, além de fazer o seu trabalho na creche e pré-escola, com esse apoio todo do governo federal, mas se garantir a alfabetização das crianças, todas as crianças na idade certa, que é no ciclo da alfabetização, esse prefeito, esses vereadores, esses novos secretários de educação que estão entrando, pode dizer que terão dado significado para a sua própria eleição. Hoje, uma parcela grande das crianças não é alfabetizada no momento adequado e depois ficam com esse déficit para o resto da vida. Então, nós temos hoje um grande programa, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com mais de 5.300 municípios que já firmaram esse pacto e, portanto, no meu modo de entender, talvez esses sejam os maiores e mais importantes programas totalmente viáveis por parte das prefeituras municipais. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org discutindo a educação básica no Brasil. Nesse segundo bloco, vamos discutir a responsabilização dos municípios com a educação básica e a questão do federalismo. Eu vou para o Calegari, lá em Brasília. Calegari, eu sei que o MEC tem todo um sistema, através da internet, de acompanhamento das escolas e municípios, mas qual é o poder de coerção ou de convencimento, já que os municípios dependem de prefeitos que muitas vezes não estão antenados aí com essa importância da educação básica? De que forma que se dá essa articulação federativa? Então, nós avançamos muito, Luiz, nesses últimos anos, em termos de fomentar o planejamento das ações educativas. Nós temos já há alguns anos o Plano de Ações Articuladas, que é um bom instrumento para que os prefeitos, os seus secretários de educação, possam planejar as suas atividades e, a partir desse planejamento, demandar recursos de assistência técnica do Ministério da Educação. Hoje não se libera mais nada pelo Ministério da Educação que não seja a partir de um plano. E o próprio Ministério ensina os prefeitos municipais, assim como as suas equipes, a realizarem esse plano. O sistema de gerenciamento e controle dessas verbas alocadas é um sistema muito sofisticado. Hoje, se passa o dinheiro para construir obra, tem que o próprio sistema mostra o estágio por estágio, fotografias, o desenvolvimento do cronograma. Quer dizer, é possível não apenas que o MEC, mas toda a sociedade tenha um controle com absoluta transparência. Eu, aliás, acho que o desenvolvimento de todo esse processo, aliado ao próprio sistema de financiamento da educação, que é o Fundeb, nesses últimos anos, a eficiência no gasto público na área educacional e, portanto, o fim dos desperdícios e fim dos desvios, que é uma outra coisa importante, representou, por isso, um aumento de cerca de 30% das verbas disponíveis para a educação no Brasil. Então, vejo que quando a gente aplica bem, o dinheiro aparece e aparece traduzido em obras educacionais que são importantes e decisivas para o desenvolvimento brasileiro. Priscila, em muitos setores, aí saneamento, um dos grandes problemas que se tem quando se tenta levar ajuda para os municípios é a dificuldade de montagem de projetos. Como que você, do lado do setor privado, aí vê essa questão do preparo dos municípios para projetos e programas que exigem esse tipo de elaboração? Acho que como o próprio secretário comentou, o fato da existência do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, e esse sistema, né, que os municípios eles precisam alimentar para que o MEC possa liberar a verba ou possa até participar de projetos que o MEC financia, isso forçou em muitos municípios um aprimoramento dessa equipe técnica que passa a ter que planejar as ações do município na área educacional. Então, eu acho que hoje a gente tem uma seriedade, se a gente pode dizer assim, na gestão que é melhor, é maior do que era há alguns anos. Mas, logicamente, a gente ainda não chegou no patamar desejável, porque se a gente tivesse chegado, a gente teria resultados melhores. Acho que a gente está no caminho
A gente está na direção certa, acho que o Ministério tem feito a sua parte nesse sentido, né, como um grande articulador dessas redes, como um grande incentivador, indutor dessas políticas de gestão e de realmente da gente ter eficiência na execução, na implementação. Agora ainda precisa caminhar bastante, né, na CIFES, a gente tem bastante para caminhar. Tem uma questão que fala exatamente sobre isso, que foi enviada pelo Carlos, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele pergunta por que o governo federal não assume a educação básica, ainda que de forma republicana, criando um projeto nacional para ser implantado em todo o país, em parceria com os estados e municípios, mas bancado por ele, universalizando a escola pública de qualidade em tempo integral. Calegari, pergunta para você. Primeiro, guardando sempre a riqueza da diversidade brasileira e o respeito ao Pacto Federativo. Tem certas responsabilidades que precisam ser assumidas no ponto de vista local. O Ministério da Educação aqui, longe, né, talvez não seja tão eficiente para implementar certas medidas, que quando o prefeito está perto, os vereadores, a sociedade, perto das famílias, as coisas podem acontecer com mais eficiência. Mas há alguns programas que têm sido feitos mesmo em termos nacionais. Um eu já citei agora, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, talvez seja um dos melhores exemplos do arranjo federativo brasileiro. Governo federal, com recursos e assistência técnica, Estado e municípios, todos mobilizados para uma atividade que vai mobilizar 360 mil professores alfabetizadores no Brasil e cerca de 8 milhões de crianças que estudam no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Então, agora, e há outras medidas importantes. O próprio fato de que o governo federal tenha assumido para si parte significativa da responsabilidade de avaliação a partir da Prova Brasil, da produção do IDEB, do Censo Educacional e do Enem, isso é uma maneira republicana de se estabelecer políticas nacionais, da mesma maneira que são nacionais as diretrizes curriculares, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio. Não se trata de padronizar, não se trata de ter currículo único ou currículo mínimo, mas é incumbência do governo federal, através do Conselho Nacional da Educação, estabelecer essas diretrizes, como também são importantíssimas as diretrizes e programas relacionados à valorização de professores. Isso porque nós todos sabemos que jamais haverá educação de boa qualidade sem que os professores tenham qualidade no seu trabalho e, portanto, possam trabalhar com condições bastante qualificadas. Isso é o fundamental. Priscila, nos levantamentos estatísticos e esse acompanhamento que vocês fazem, dá para definir, assim, em linhas gerais, o que são as melhores práticas na área de educação? O que faz que algumas escolas do Piauí tenham um desempenho melhor do que outras do Sudeste, por exemplo? Já dá para identificar esses fatores? Dá sim. Tem alguns fatores que são muito comuns às escolas eficazes ou às escolas que conseguem um bom resultado. Porque é bom também a gente separar que tem as escolas que fazem seleção, seja socioeconômica ou por algum tipo de desempenho, alguma prova desse aluno. Então, vou separar essas escolas. Vou pegar as escolas normais, regulares, que atendem todos, né, toda a população, especificamente olhando para aquelas que atendem as crianças mais pobres, né, do quinto mais pobre e conseguem um bom resultado. O que elas têm em comum? Logicamente, liderança, né, liderança da direção, sempre tem lá uma meia dúzia, né, de pessoas muito comprometidas com a escola e que realmente fazem daquela escola um lugar acolhedor, um lugar que tem como grande objetivo garantir a aprendizagem das crianças e tudo mais. Um outro ponto em comum são as altas expectativas. São aquelas escolas que têm certeza que os seus alunos, todos eles podem aprender. Não tem essa assim... tem uma parte que não vai aprender mesmo, porque é muito pobrezinho, o pai é alcoólatra, a mãe não participa aqui das reuniões, isso aqui é caso perdido. Não existe isso. Então, assim, as escolas que realmente têm um bom trabalho, que têm um bom resultado, não só na média, mas no geral, são as escolas que têm alta expectativa para todos os alunos, não deixa nenhum para trás, né? Não faz essa separação entre os alunos. E são as escolas, Luiz, que fazem muito bem aquele feijão com arroz básico de uma escola, aquela gestão básica da escola, de acolhimento da família, acolhimento dos alunos. Esse contato com a família é um dos elementos centrais. É essencial, que tem uma boa formação continuada dos seus professores, que consegue
enxergar as necessidades de aprimoramento de cada um dos seus professores e promove esse trabalho ali no dia a dia, né? Com uma boa coordenação pedagógica, uma boa direção da escola, como eu já falei, que tem, em geral, quanto mais tempo o aluno fica na escola, então as escolas de tempo integral são muito importantes. Só uma pergunta, infelizmente o tempo está acabando. A tecnologia hoje é bem utilizada nas escolas ou pode ser bem utilizada nas escolas? Elas ainda não são bem utilizadas, mas é uma tendência irreversível. Não dá para a gente imaginar nos próximos 10 anos, e esse eu acho que é um ponto ainda fraco no Plano Nacional de Educação. Quando eu falei que a gente ainda precisa promover alguns ajustes no plano, um deles é tecnologia. É um plano de 10 anos, mas que fala muito pouco em realmente internalizar a tecnologia, não só o equipamento, mas internalizar a tecnologia como uma forma de possibilitar formas diferentes, inclusive de personalização, de você poder personalizar o ensino, de você poder olhar para o cada um, porque aí a digitalização disso tudo permite um trabalho diferenciado nas escolas. Agora, hoje no Brasil, a gente está muito distante disso ainda. Tá, filho. Bom, estamos chegando ao fim. Queria agradecer ao Calegari em Brasília, Priscila aqui em São Paulo, Marcelo, e o Brasilianos.org sobre educação básica termina aqui. Agradeço a ambos aí pela colaboração, e você que nos assiste, não deixe de participar do site www.brasilianos.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.